Bem, gente, vai ser sobre eu. Então vamos lá. Eu vou fazer umas masmorras dos meus amigos quando era dos meus melhores anos. Bem, vai ter 3 tipos de masmorras e eu vou contar os negócios que aconteceram na minha vida. Todos não, mas vou contar uns que eu lembro. Bem, 2021, acho que na metade, eu entrei na escola Colégio Plus. E eu era um cara normal, ele não conversava tanto como hoje. Não, eu não converso muito, mas pouquinhas. Bem, mas antes de contar esses tipos de masmorras, eu, eu vou apresentar para vocês o meu sistema solar. Temos incluindo luas, estrelas, planetas anões e planetas. Bem, o brilho tá tão alto porque até Netuno parece ser o planeta mais azul. A mancha de Júpiter tá tão clara que nem dá pra ver direito. Bem, mas vamos lá. Aí eu te vou falar das masmorras que eu ouvi. São alguns tipos de masmorras. Vamos falar das masmorras número 1. Bem, as masmorras número 1 é sobre do terceiro ano. Não, quer dizer, foi mal, no terceiro ano não. Do terceiro período ao primeiro ano. Bem, no terceiro período eu fazia porcaria nenhuma. Bem, nem levantar na cadeira eu fazia, nem negócios eu fazia e nem direito o que eu fazia. Mas eu tava no meu escritório e eu me lembrei de um negócio. Eu me lembrei que no terceiro período eu fiz uma coisa. E é pintar um quadro que foi há 4 anos atrás. Bem, ele continua aqui hoje. Ele tá bem bonito. Nicolas 2021. Nicolas Dutra dos Santos é o meu nome. Agora, vamos voltar. Bem, eu sou muito fã de FNAF, Robo Brainrot e também Planetas. Mas Robo Brainrot, cara, você não postou nenhum vídeo sobre Robo Brainrot? Eu não postei. Mas, cara, eu gosto tanto de FNAF que eu fiz até uma grande combinação. Bem, eu misturei a Chica com o Foxy e com o Bonnie e o Fred. Esqueci de misturar com o Sting Cherry. Mas, vamos lá. Bem, a gente vai começar. Naquela época, eu fiz um amigo chamado Matheus Lemos. Vamos chamar ele de Matheus. Bem, meu amigo Matheus, a gente ficou sempre próximos um ao outro. Bem, a gente jogava bola de futebol imaginária. Bem, eu não lembro qual foi o placar, mas o que importa é que a gente jogou muito e a gente fez uma amizade fortíssima. Bem, no mundo todo que tá aparecendo aqui, acho que minha amizade, eu entre ele, foi a mais forte do Brasil. Não do mundo todo, porque... a gente tava fazendo várias coisas, mas eu comecei afastado mais dos meus pais e fiquei mais próximo a ele, porque eu xingava os meus pais. Sim, eu não xingava porque eu queria, eu xingava porque eu queria ser independente. Não precisava mais de ajuda deles. Mas um dia eu falei pro meu pai cuidar da vida dele. Mas como uma criança burra, patética e menos de QI, eu me xinguei até agora, pelo amor de Deus, poxa, vida, velho. Então,
Esses xingamentos que eu falava não faziam sentido. Eu só queria ser independente mesmo, ponto final. Só que eu fiquei de castigo por não lembro, mas acho que um mês ou uma semana, o tipo. Bem, mas o ponto negativo é que eu fiquei mais afastado dos meus pais. E o ponto positivo é que eu criei um novo amigo, que é o Matheus, que eu já falei. Bem, a gente vai falar da segunda masmorras. Bem, eu e Matheus é uma amizade forte, mas a gente nunca visitou a casa um outro. Eu me lembro que ele tinha uns 40 ou 30 seguidores no Instagram. E eu era bem mais famoso que eles, tendo uns 80 seguidores. Bem, tipo, a gente era tão próximos um ao outro que eu ficava tão próximo dele quanto o meu pai e o chão da terra. Ei, você fica aqui até você morrer. Você pode morrer daqui a uns bilhões de anos, seu imbecil. Você estragou tudo, viado. Então, tipo, a gente gosta muito de fazer, tipo, brincadeiras. Bem, no segundo ano foi o melhor ano da minha vida, entre ele, porque eu criei mais vários amigos. Tipo, eu nem tô zoando. Eu criei tipos de amigos. Um que tem o mesmo nome que eu, só que bem mais baixo, mais velho, que atualmente é do 5º ano, e ele tem canal no YouTube. O nome dele é Nicolas Cobucci Gomes. Nossa, então a gente ficava no futsal, eu e ele, e falou que ele tinha feito uns 5 gols. Eu nem sei porque eu tirei Plutão pra ser a bola. Bem, eu era tão habilidoso que eu consegui fazer mais gols que o próprio Matheus, que era o próprio artilheiro. Bem, até agora eu tenho uns 219 gols, eu acho. Porque eu já sei que eu tenho 200. Eu completei, acho que isso esse mês. Bem próximo ao julho. Bem, era o começo de agosto que eu fiz. Depois a gente ficava jogando e eu demorei 2 anos para fazer 200 gols. Não sei porque eu ficava demorando. Tipo, um chute. Então, eu que moro bem no Rio de Janeiro, então eu gostava muito de Matheus. Não de namorado, e sim de amigo. Gostava muito de amigo. Cara, porque eu fui tão próximo que o calor do sol está entre nós dois. Sobre amigo. Bem, a gente era tão amigo que a gente ficou uns 2 anos juntos. Mas a pior masmorra que vai acontecer. Masmorra número 3. Bem, esse foi um dos piores anos até agora pra mim. Bem, eu fui o aluno mais comportado da sala de aula do 3º ano. Porque eu ficava quieto, só calado. Eu não levei nenhuma tipo suspensão. Só levei nenhuma. Não fiz nenhuma suspensão, só fiquei fora de sala. Porque eu fui o último. Cara, eu tinha uma professora que era muito chata. O nome dela era Dora. Bem, Dora Aventureira. Mano, essa professora me dava raiva.
Porque pra mim foi injusto, só queria ver como estava acontecendo, mas ela do nada veio, do nada falou pra eu sentar. Cara, da próxima vez que ela fazer isso, voltar, eu vou arrancar a cara dela até em pedacinhos. Foi mal. Eu não consigo entender, mas a minha cor favorita é azul. Mas só que o time que eu mais uso é o vermelho. Não sei por que eu gosto tanto de azul, mas eu me aproximo mais no time vermelho no futsal. Cara, quando eu completar uns 300 gols, eu vou sair do futsal. Porque o meu objetivo é só fazer uns 300 gols e ficar se divertindo com uma galera e tal. Costumara. Então, tudo cinza, cagão. Então, só que o Matheus saiu da minha sala bem na metade de março. Cara, nem do começo do ano ele já saiu da minha sala. Bem, mas antes disso acontecer, tinha um moleque que era playboy. E ele ficava se gabando porque ele não... Cara, ele nem sabia chutar direito uma bola e ainda fala que foi lá quase na gaveta. Que diacho que ele é? Ele precisa estar sempre certo em tudo. É um ponto afirmativo, mas... Man, quase ninguém gostava dele por ser arrogante e ser uma má influência para os outros. Para mim, ele era de boa. Mas eu comecei a odiar ele, porque ele sempre ficava... falando várias coisas aleatórias. E sim, cara, mano, falar coisas aleatórias pode ser engraçado e também enjoativo. Até meu amigo Arthur faz isso, só que ele é meu amigo. E aquele lá era só um cara que era mais irritante que todos da sala de aula. Ainda bem que eu espero que ele devia estar morto. Foi mal pela minha atitude, mas eu não gostava muito dele. Eu queria que ele virasse o bebê reborn e eu chutar 1 milhão de vezes. Bem, mas pode ter 2 motivos. Ou pode ser por causa desse João, que eu esqueci de apresentar o nome dele, mas o nome dele é João. Porque ele é uma má influência para toda a propriedade da minha sala. Ou 2, ou por causa de problemas que ele tinha com a família dele. Bem, mas eu não sei, mas eu acho que é o número 2. Porque ele já falou isso, mas eu nem lembro qual é. Bem, esse tipo de masmorras que eu fiquei muito próximo com o Matheus. Bem, a gente só se encontra bem na hora da saída. Mas ele não saiu da escola, ele só ficou de manhã. Mas eu quero ficar... Eu falo para os meus pais que eu quero ficar de manhã, porque eu quero ficar com ele. Cara, ele é meu amigo, não tem como rejeitá-lo. A amizade nunca acaba. Só acaba se fizerem coisas negativas de influência. Bem, eu posso pegar a bola do sol, então vamos lá e jogar ela no meu ponto afirmativo. Bem, então esse foi o vídeo da masmorra entre eu e o próprio Matheus. Mas antes de falar, eu vou te apresentar a La Grande Combinazione. Mano, Chica com o braço do Fox, com o braço do Rabanada. Então, tchau.
animatrônicos todos cagados.